Imagine um homem que matou 43 pessoas durante 20 anos, no sertão paraibano, mas nunca aceitou dinheiro como pagamento, que cobrava cada morte com pedaços de terra árida, construindo latifúndio próprio através do sangue derramado. Um pistoleiro tão obcecado por propriedade que transformou violência em estratégia de acumulação fundiária, criando um império baseado no medo e na sede insaciável por terra. O que você vai descobrir sobre Severino José da Silva, conhecido como Terra Seca, vai mostrar como sede por propriedade pode transformar homem simples em máquina de matar calculista. Ele não era pistoleiro comum que trabalhava por dinheiro. Era visionário sombrio que usou violência para realizar sonho impossível, sair da miséria absoluta para se tornar latifundiário respeitado. Mas antes de revelar como Severino construiu o império de 15.000 hectares, usando apenas revólver e frieza absoluta, preciso contextualizar a questão fundiária que dominou o sertão nordestino durante o século XX. Porque quando você entender a importância da terra naquela sociedade, vai compreender a obsessão que transformou o trabalhador rural em assassino sistemático. Essa história de obsessão por terra aconteceu no sertão da Paraíba entre 1950 e 1970. De onde vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade e me digam. Vocês acham que reforma agrária poderia ter evitado essa violência? Se inscreve no canal e ativa o sino, porque a saga do Severino Terra Seca vai mostrar o lado mais cruel da concentração fundiária brasileira. Para compreender completamente a obsessão destrutiva de Severino Terra Seca, primeiro preciso contextualizar meticulosamente a estrutura fundiária absolutamente concentrada que dominava o sertão paraibano durante meados do século XX. Era a região onde menos de 50 famílias controlavam 80% das terras cultiváveis, deixando milhares de trabalhadores rurais na condição de moradores, agregados ou simplesmente sem terra vagando em busca de trabalho sazonal. Me digam nos comentários, vocês que são do Nordeste conhecem histórias sobre concentração de terra na região? Compartilhem experiências familiares. No sertão paraibano dos anos 50, terra não era apenas meio de produção, era símbolo absoluto de poder, prestígio social, segurança econômica. Quem possuía terra comandava destinos de centenas de famílias, decidia quem plantava e onde, determinava preços de produtos agrícolas, até influenciava eleições através do controle sobre trabalhadores dependentes. Sistema de morada era forma de escravidão disfarçada. Trabalhadores recebiam um pequeno pedaço de terra para construir casa e plantar subsistência, em troca de trabalho gratuito nas terras do patrão durante épocas de plantio e colheita. Era a exploração que mantinha famílias inteiras na dependência absoluta de latifundiários. Secas periódicas que assolavam a região agravavam ainda mais concentração fundiária. Pequenos proprietários eram forçados a vender terras por preços irrisórios para sobreviver. Grandes fazendeiros aproveitavam crises para expandir propriedades, processo que concentrava ainda mais a posse da terra. Concentração fundiária extrema gerava violência inevitável. Comentem se acham que a estrutura social influencia comportamentos criminosos. Era ambiente onde mobilidade social através de meios legais era praticamente impossível. Filho de trabalhador rural estava destinado a morrer como trabalhador rural, sem perspectiva de acumular capital suficiente para comprar sequer pequeno pedaço de terra. A região específica onde nasceu e atuou Severino José da Silva era Cariri paraibano, área semiárida dominada por fazendas de algodão e criação de gado. Era território controlado por famílias tradicionais que há gerações mantinham poder através de coronelismo, pistolagem e controle sobre recursos hídricos escassos. Severino nasceu em 1925 numa família de moradores da fazenda Olho d'Água, propriedade de 8.000 hectares pertencente ao coronel Antônio Pereira. Pai era vaqueiro que cuidava do gado, mãe trabalhava na casa grande como doméstica. Família inteira vivia na dependência total do patrão para tudo, moradia, trabalho, até permissão para plantar feijão de subsistência. Durante a infância miserável na condição de morador, Severino desenvolveu obsessão doentia por propriedade que definiria o resto de sua vida. Via diariamente diferença brutal entre vida confortável dos patrões e miséria absoluta dos trabalhadores, jurou secretamente que um dia seria dono de terras, não empregado.
Aos 8 anos, Severino já demonstrava personalidade perturbadora. Roubava pedras coloridas e as enterrava secretamente, chamando-as de minhas terras pequenas. Era comportamento que preocupava até pais analfabetos, que percebiam fixação anormal do filho por conceitos de propriedade. Obsessão por propriedade desde criança é preocupante. Comentem se ambiente influencia desenvolvimento de personalidades extremas. Durante a adolescência, Severino trabalhou como vaqueiro auxiliar, mas passava tempo livre caminhando pelas fazendas da região, medindo terrenos com passos, desenhando mapas rudimentares na areia. Conhecia limites de todas as propriedades melhor que próprios donos. Aos 16 anos, presenciou evento que marcaria profundamente sua visão de mundo. Disputa entre 2 fazendeiros por pedaço de terra resultou em morte de um deles durante duelo. Severino percebeu que violência era a ferramenta aceita para a resolução de questões fundiárias. Terra só muda de dono com sangue ou muito dinheiro, observou para amigo após presenciar duelo. Quem não tem dinheiro precisa ter coragem para derramar sangue. Em 1943, aos 18 anos, Severino cometeu o primeiro homicídio. Matou capanga de fazendeiro que havia expulsado família de agregados de pequena propriedade cobiçada. Era a execução calculada que demonstrou para a comunidade local que jovem estava disposto a usar violência para questões de terra. Primeiro homicídio revelou padrão de comportamento. Comentem sobre como violência se normaliza em sociedades desiguais. Após primeiro assassinato, Severino foi procurado por fazendeiro médio que ofereceu dinheiro para eliminar rival em disputa fundiária. Mas Severino surpreendeu o contratante com proposta inédita. Não quero dinheiro. Quero pedaço da terra disputada como pagamento. Era a inovação na pistolagem tradicional que chamou a atenção de fazendeiros da região. Em vez de pagar quantias em dinheiro que poderiam ser gastas rapidamente, ofereciam pedaços de terra que consideravam sem valor, especialmente durante períodos de seca. Durante a década de 1940, Severino executou 12 homicídios em troca de pequenas propriedades. 50 hectares aqui, 100 hectares ali, sempre terras consideradas marginais pelos contratantes. Era a acumulação lenta, mas constante, de patrimônio fundiário. Estratégia genial de acumulação através da violência. Comentem se conseguem entender lógica perversa do sistema. Severino escolhia cuidadosamente alvos e métodos. Preferia emboscadas durante madrugada, usava sempre armas diferentes para dificultar investigações, nunca matava por impulso ou raiva pessoal. Era profissional que tratava assassinato como negócio fundiário. Mais importante, Severino estudava juridicamente cada propriedade antes de aceitar como pagamento. Verificava documentação, limites, qualidade do solo, potencial hídrico. Era pistoleiro que entendia de agronomia e direito de propriedade. Em 1950, aos 25 anos, Severino já possuía 800 hectares distribuídos em 6 propriedades diferentes. Era transformação social impressionante. Filho de morador, tornara-se proprietário rural em apenas 7 anos de atividade criminosa. Entre 1950 e 1955, Severino aperfeiçoou o método e expandiu operações para escala regional. Desenvolveu rede de contatos que incluía fazendeiros, advogados, até cartorários que facilitavam transferência de propriedades obtidas através de sangue. Durante esse período, Severino matou pelo menos 15 pessoas em troca de terras cada vez maiores e melhores localizadas. Reputação de eficiência atraía contratantes de estados vizinhos que ofereciam propriedades no Ceará e Rio Grande do Norte. Profissionalização da violência impressiona pela eficiência. Comentem sobre sistema que permite crescimento de impérios criminosos. Severino também inovou em aspectos legais. Contratou advogado especializado em direito agrário, registrava propriedades adequadamente, até pagava impostos em dia para evitar problemas com autoridades. Era criminoso que operava dentro da legalidade formal. Método típico de Severino incluía 3 fases: reconhecimento detalhado da propriedade oferecida, execução limpa do alvo designado, regularização jurídica imediata da transferência de terra. Era processo que combinava violência com burocracia.
Durante negociações, Severino sempre exigia vistoriar pessoalmente terras oferecidas como pagamento, caminhava propriedades inteiras, testava a qualidade do solo, verificava fontes de água, calculava potencial produtivo. Era assassino com mentalidade de agrônomo. Em 1955, Severino controlava 3.200 hectares em propriedades estrategicamente localizadas. Era latifúndio construído exclusivamente através de sangue derramado, sem investimento de capital próprio ou herança familiar. Durante a década de 1960, Severino consolidou posição como um dos maiores proprietários rurais da região. Império fundiário construído através de violência sistemática incluía terras produtivas, pastagens, até açudes que controlavam recursos hídricos locais. Mas Severino não era apenas latifundiário, era empresário rural eficiente que maximizava a produtividade de propriedades obtidas criminalmente. Introduziu técnicas modernas de agricultura, importou gado melhorado, até construiu sistema de irrigação. Contraste entre origem criminosa e gestão eficiente é paradoxal. Comentem sobre complexidade de personalidades extremas. Propriedades de Severino geravam emprego para centenas de trabalhadores rurais que ignoravam a origem sangrenta das terras onde trabalhavam. Era ironia. Famílias dependiam economicamente de homem que havia matado sistematicamente para acumular propriedades. Severino estabeleceu residência principal numa fazenda de 500 hectares que havia obtido em troca do assassinato de fazendeiro rival. Era propriedade com casa grande e luxuosa, capela própria, até pista de pouso para aviões pequenos. Durante eventos sociais, Severino era respeitado como proprietário bem-sucedido que havia vencido na vida através de trabalho árduo. Comunidade local ignorava, ou fingia ignorar, métodos que haviam financiado a ascensão social. Severino também diversificou atividades. Além de agricultura e pecuária, investiu em comércio, transporte, até agência bancária. Era império econômico que transcendia a origem fundiária criminosa. Legitimação social do sucesso criminoso é fenômeno recorrente. Comentem sobre como sociedade aceita riqueza de origem duvidosa. Durante auge da carreira, Severino desenvolveu arsenal sofisticado de métodos que iam além do assassinato direto. Era estrategista que usava violência de forma calculada para maximizar a aquisição de terras com mínimo risco pessoal. Para fazendeiros endividados, Severino oferecia proteção contra credores em troca de parte das propriedades. Era chantagem disfarçada de ajuda humanitária, que resultava em transferência legal de terras. Para proprietários idosos sem herdeiros diretos, Severino usava intimidação psicológica, ameaças veladas, acidentes misteriosos com animais, até aparições noturnas que aterrorizavam vítimas, até aceitarem vender terras por preços simbólicos. Métodos psicológicos eram mais refinados que violência direta. Comentem sobre a evolução das técnicas criminosas. Severino também explorava disputas hereditárias. Oferecia eliminar herdeiros concorrentes em troca de parte da herança disputada. Era serviço que resolvia questões familiares e aumentava patrimônio simultaneously. Para proprietários de terras estrategicamente importantes, Severino aplicava pressão gradual. Primeiro matava empregados, depois atacava propriedades vizinhas, finalmente oferecia proteção em troca da propriedade desejada. Durante negociações, Severino nunca ameaçava diretamente. Usava metáforas, contava histórias sobre acidentes que haviam acontecido com outros proprietários, deixava vítimas chegarem às próprias conclusões sobre consequências de recusa. Em 1965, aos 40 anos, Severino controlava 12.800 hectares distribuídos em 23 propriedades. Era império fundiário que rivalizava com latifúndios centenários de famílias tradicionais da região. Mas sucesso excessivo chamou a atenção de autoridades federais que investigavam concentração fundiária no Nordeste. Era período de reformas de base do governo João Goulart, quando latifúndios eram vistos como obstáculo ao desenvolvimento nacional. Sucesso excessivo gerou visibilidade indesejada. Comentem sobre riscos de expansão criminal descontrolada. Investigação revelou origem suspeita de várias propriedades de Severino.
transferências sem pagamento adequado, registros feitos imediatamente após mortes violentas, documentação com irregularidades técnicas. Em março de 1966, Ministério Público Federal abriu investigação formal contra Severino por formação de patrimônio através de meios criminosos. Era processo que ameaçava todo o império construído durante 20 anos de violência. Severino tentou usar métodos tradicionais para resolver problema. Ofereceu eliminar promotores em troca de terras adicionais. Mas autoridades federais tinham proteção que pistoleiros locais não conseguiam penetrar. Durante a investigação, testemunhas começaram a falar sobre métodos de Severino. Medo que antes protegia criminoso se transformou em vulnerabilidade, quando autoridades ofereceram proteção real para depoentes. Sistema de medo desabou quando autoridades federais intervieram. Comentem sobre a importância de instituições fortes. Em agosto de 1967, Polícia Federal lançou Operação Terra Limpa para prender Severino e desarticular rede que havia facilitado a acumulação criminosa de propriedades. Era a investigação que mobilizou recursos federais inéditos para a região. A operação foi comandada pelo delegado federal Dr. Antônio Marques, especialista em crimes relacionados à questão agrária. Durante 6 meses, investigadores coletaram evidências que ligavam Severino a pelo menos 30 homicídios. Breakthrough veio quando o advogado de Severino, Dr. Henrique Costa, decidiu colaborar com a investigação em troca de imunidade. Era a traição que revelou detalhes sobre sistema de documentação fraudulenta. Traição do advogado foi golpe fatal. Comentem sobre a importância de colaboração para desarticular esquemas criminosos. Dr. Costa revelou que Severino mantinha arquivo detalhado de todos os assassinatos, nomes das vítimas, contratantes, propriedades recebidas como pagamento, até fotos dos terrenos adquiridos. Era documentação que provava a sistematização criminal. Em 15 de dezembro de 1967, Severino foi preso durante a operação que mobilizou 200 policiais federais. Era cerco que incluiu propriedades em 4 estados diferentes, demonstrando o alcance nacional das atividades criminosas. Severino resistiu prisão durante 3 horas, entrincheirado na casa grande da fazenda principal. Usou o arsenal que incluía fuzis automáticos, granadas, até explosivos que havia acumulado para proteger o império. Julgamento de Severino Terra Seca, em 1969, se tornou marco judicial na questão agrária brasileira. Era o primeiro caso em que pistoleiro era julgado especificamente por usar violência para acumular terras, não apenas por homicídios isolados. Promotoria apresentou evidências que ligavam Severino a 43 homicídios cometidos durante 20 anos de atividade. Cada morte estava documentada com detalhes sobre propriedades recebidas como pagamento. Julgamento histórico estabeleceu precedente importante. Comentem sobre a evolução do sistema judiciário brasileiro. Defesa argumentou que Severino era produto de sistema fundiário injusto que não oferecia alternativas legais para a ascensão social. Era a estratégia que tentava transformar criminoso em vítima de estrutura social. Durante depoimento, Severino mostrou ausência total de remorso. Fiz o que qualquer homem com coragem faria para sair da miséria. Terra é poder, e poder só se conquista com força. Testemunhas confirmaram padrão sistemático de comportamento. Severino nunca matava por dinheiro, sempre exigia terras como pagamento. Tratava assassinatos como transações comerciais. Júri popular deliberou durante 8 horas antes de condenar Severino a 127 anos de prisão por homicídio qualificado e formação de quadrilha. Era a sentença que refletia a extensão dos crimes cometidos. Prisão de Severino teve impacto profundo na estrutura fundiária regional. Propriedades construídas através de sangue foram confiscadas pelo governo federal e redistribuídas para assentamentos de reforma agrária. Era ironia histórica. Terras acumuladas através de violência extrema foram usadas para projetos de democratização da propriedade rural. Sangue derramado por Severino financiou inversamente reforma agrária que ele sempre combateu. Ironia histórica da redistribuição é simbólica. Comentem sobre justiça poética em casos criminais. Famílias que trabalhavam nas propriedades de Severino ficaram desempregadas temporariamente,
mas depois foram reassentadas como proprietários dos lotes redistributos. Era a transformação social que beneficiou exatamente classe que Severino havia explorado. Caso também estabeleceu precedente legal importante. Tribunais brasileiros reconheceram que acúmulo sistemático de propriedades através de violência constituía crime específico contra a ordem social e econômica. Durante a década seguinte, vários outros pistoleiros que usavam métodos similares foram presos usando jurisprudência estabelecida no caso Severino. Era mudança que reduziu significativamente pistolagem fundiária. Severino cumpriu pena na Penitenciária Federal de Brasília, onde se tornou prisioneiro modelo, que administrava a horta carcerária com eficiência impressionante. Era a obsessão por terra que persistia mesmo na prisão. Durante 15 anos de encarceramento, Severino recebeu propostas de fuga financiadas por fazendeiros que queriam contratar seus serviços. Sempre recusou, alegando que já tinha idade para a terra, não para a guerra. A transformação na prisão sugere complexidade humana. Comentem sobre possibilidade de redenção para criminosos extremos. Em 1984, Severino morreu de infarto na prisão aos 59 anos. Durante o funeral, compareceram centenas de ex-empregados que lembravam dele como patrão justo, ignorando a origem criminosa das propriedades. Severino foi enterrado em cemitério público de Brasília, longe das terras que havia acumulado através de sangue. Era fim irônico para homem obcecado por propriedade rural. Testamento revelou última obsessão. Severino havia desenhado mapas detalhados de todas as propriedades que possuíra, guardados como relíquias de império perdido. História de Severino. Terra Seca serve como estudo de caso sobre como desigualdade extrema pode gerar violência sistemática. Era homem moldado por estrutura social, que não oferecia mobilidade através de meios legais. Caso demonstra perigos da concentração fundiária. Quando terra é símbolo absoluto de poder, pessoas desesperadas usam qualquer meio para obtê-la. Violência se torna estratégia racional de ascensão social. Desigualdade extrema gera violência inevitavelmente. Comentem sobre necessidade de reformas estruturais. Severino também representa a perversão do sonho brasileiro de propriedade. Transformou a aspiração legítima em obsessão criminosa que destruiu dezenas de vidas. Métodos de Severino influenciaram gerações de pistoleiros que passaram a exigir terras como pagamento por serviços criminosos. Era inovação que conectou violência diretamente à questão agrária. Mais importante, caso ilustra como a impunidade tradicional pode ser quebrada quando o Estado decide agir. Severino operou durante décadas, porque autoridades locais eram cúmplices ou incapazes. Hoje, propriedades que Severino acumulou através de sangue abrigam centenas de famílias de pequenos agricultores. É legado positivo e involuntário de carreira criminosa. Era uma vez um homem que transformou sede por propriedade em máquina de matar sistemática. História termina com prisão do criminoso e redistribuição das terras, mas revela contradições profundas da sociedade brasileira. Severino Terra Seca não era monstro nato. Era produto de sistema que concentrava terra e poder nas mãos de poucos, deixando milhões sem perspectiva de ascensão legal. Sistema social injusto cria monstros humanos. Comentem sobre responsabilidade coletiva na formação de criminosos. História também mostra que mudanças estruturais são possíveis quando há vontade política. Mesmo impérios criminosos podem ser derrubados por instituições determinadas. Lição principal é que democracia e justiça exigem distribuição equitativa de oportunidades. Sociedades desiguais geram violência inevitavelmente. E aí, pessoal, que reflexões fazem sobre obsessão por propriedade? Sistema fundiário brasileiro ainda gera violência? Deixem suas opiniões nos comentários. Inscrevam-se para mais análise sobre crime e sociedade. Terra deve servir para produzir vida, não morte.